Oi pessoal, para quem não sabe, meu nome é Simone e essa é a continuação da nossa série Entendendo a Palavra de Deus, e nós estamos no livro de Romanos, no capítulo 4, né? Nós já estudamos do 1 ao 3, esse é o quarto capítulo, e hoje nós vamos falar sobre Abraão justificado pela fé. A promessa de Abraão não foi feita pela lei. O capítulo 4 também fala do tempo da promessa de Abraão. E esse mesmo capítulo também, Paulo também fala de fé, perdão, justificação e galardão. Vamos ler do 1 ao 10. Diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diz a Escritura: creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Isso está escrito no livro de Gênesis, e nós vamos ver mais adiante que Deus ele fala para Abraão que porque ele creu, por causa da fé de Abraão, isso foi imputado a ele como justiça. E Abraão não foi justificado pelas obras, mas mostra que Abraão foi justificado pela fé, porque Abraão creu naquilo que Deus falou para ele. Então, versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Porque diz a Escritura ali, Romanos 4:3 diz: porque diz a Escritura, creu a Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. Aí vai em Gálatas 3:6 também confirma esse versículo. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aí vamos lá para Gênesis 15, diz assim: que Deus aparece segunda vez a Abraão. Pela segunda vez, Deus relembrando a ele que Deus tem uma promessa com ele, dizendo que faria de sua descendência mais numerosa que as estrelas do céu. No verso 6 diz: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Abraão tinha 85 anos nessa época. E nós vamos ver adiante que diz a palavra do Senhor, no caso aqui, nesse versículo em Tiago 2:23, e cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus, por causa da fé dele, porque ele creu na promessa de Deus na vida dele. Então, nós vamos ver o tempo, aí daí por diante, o tempo que levou para Abraão ter essa promessa cumprida. Vamos ler do 11 ao 21. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Quer dizer, só depois disso é que Deus manda ele fazer a circuncisão, e ele circuncida toda a casa dele, todos os homens, né? E circuncida ele mesmo, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente
da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Quer dizer, ele teve fé antes de haver circuncisão, quando ele ainda estava na incircuncisão. Ele creu em Deus antes de ser circuncidado, antes de Deus fazer aliança com ele, da circuncisão. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Também não havia lei nessa época. Paulo está deixando bem claro, não havia lei nessa época. Então não foi pela lei que Abraão recebeu a promessa, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, Deus não dá herança pela lei. A herança não vem pela lei, porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Quer dizer, se você não sabe o que está fazendo, então não é pecado. Deus não imputa pecado, Deus não imputa transgressão a quem não sabe o que está fazendo. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Deus falando a Abraão, e está escrito no Antigo Testamento, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Então, ele creu contra a esperança porque ele já estava muito velho. Então, ele era um homem já muito idoso. Para ter um filho, né, e Deus cumprir uma promessa de dizer você vai ser pai de uma grande nação, é uma coisa sem lógica, né? Mas pela fé ele creu, né? E diz, e não enfraquecendo na fé, quer dizer, ele não enfraqueceu na fé, embora ele tivesse muita idade e cada vez ele fosse envelhecendo mais, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, né? Já velho, né? Já sem condições de ter relações com Sara, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, quer dizer, ele nem olhou para o estado de Sara, que Sara também estava velha, né? E Sara, o próprio útero de Sara já estava envelhecido, já não tinha condições mais de guardar um bebê, mas Deus tornou isso possível, né? Pela fé, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, quer dizer, apesar de toda aquela circunstância, né? Humanamente olhando, não havia condições, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. A promessa de Abraão não foi feita pela lei. E Deus, ele revela pelo livro de Gênesis. Se nós lermos a história de Abraão, vamos ver que no tempo do livro de Gênesis ainda não havia lei. Cerca de 5 gerações antes de Moisés foi quando aconteceu a promessa de Abraão. Cerca de 5 gerações antes de Moisés. Então vejamos, é um esquema bem simples que eu montei aqui, como que aconteceu isso. Deus fez a promessa a Abraão. Alguns anos depois nasce Ismael. Abraão tinha 86 anos, diz a Bíblia. 13 anos depois nasce Isaque. Abraão já tinha 100 anos, em Gênesis 21, versículo 5. Isaque casa-se com Rebeca, nascem Jacó e Esaú. Jacó casa-se com Lia e Raquel. Depois, alguns anos depois, elas geram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Raquel gerou José e Benjamim. As servas Bila e Zilpa geraram Dan, Naphtali, Gade e Aser. José gerou Manassés e Efraim, e todos eles viveram cerca de 430 anos de escravidão no Egito,
até que Deus enviou Moisés e os libertou a todos de um êxodo do Egito para a terra prometida, 40 anos no deserto. Quando este povo, por muitas gerações depois de Abraão, chegou ao deserto, é que teve início o tempo da lei, quando Moisés, desde o monte Sinai, com as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Moisés subiu ao monte e desceu com as tábuas dos 10 mandamentos, foi quando começou a lei. Vocês podem ver que são muito mais 430 anos só de escravidão, né? Então, se você for contar isso para trás, são muitas gerações antes da lei, né? Foi quando Deus fez a promessa a Abraão. No versículo 22 diz: assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3, 6 a 9. Isso nos comprova e nos leva a entender por que Paulo nos chama de co-herdeiros. Porque os herdeiros são os filhos de Abraão da circuncisão, os judeus, os herdeiros. Por isso, primeiro, quando nós vimos primeiro o judeu e depois o gentio, nós vemos isso várias vezes Paulo falar em Romanos. No primeiro, segundo e terceiro capítulo nós vemos isso. Então, por isso, aí nós entendemos por que nós somos co-herdeiros. Nós somos co-herdeiros com Israel dessa herança, essa herança de salvação. E isso já tinha sido, Deus ele anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então essa promessa já havia sido feita já desde o princípio. Você já vê desde Abraão, né? Deus já vinha iniciando essa obra, anunciando essa obra, já desde o princípio. E graça, como nós vemos aqui, graça é um favor imerecido. Nós não merecemos essa graça, mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, Deus nos resgatou do pecado, mesmo quando nós éramos pecadores. Jesus morreu naquela cruz por todos nós, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Não é pelo que nós fazemos, mas é pela obra de Cristo na cruz é que nós nos tornamos justos. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas 3:11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. E nós vamos para Romanos 5 ainda. Então se inscreve aí, se você gostou, curte, compartilha, indica aí o canal para algum amigo, para algum irmão em Cristo. E é isso aí, pessoal. Obrigada.